capítulo 22, a partir do verso 13 do livro de Lucas, diz assim: e indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Amém? Jesus, ele celebrou aqui a Santa Ceia, né? Falou Páscoa aqui, mas na verdade é Santa Ceia. Páscoa é passado. Agora, a Santa Ceia é aqueles que creem no nome de Jesus, nas promessas de Jesus, que creem na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, e que fizeram aceitar a aliança de Jesus através do seu sangue vertido em favor da humanidade. E ele diz aqui que Deus, né, o Pai, deu a ele um reino. E esse reino, aqueles que creem serão participantes desse reino. E Jesus, ele celebra essa Santa Ceia, e depois ele é martirizado, morre, ressuscita e é assunto ao céu. E diz a palavra que ele está de jejum do fruto da videira, né? Ele fala, hei de beber um novo no reino dos céus. Então Deus, né, Jesus tem preparado para nós um reino, tem preparado para você um reino. E ele nos chama de particular tesouro. E ele comprou cada um, aquele que crê, com o seu sangue, né, como pagamento da dívida que era contra nós, dívida de pecado da humanidade. Então ele ali parte o pão, ele distribui o pão, fala que o pão representa o corpo dele, né, que é dado, né, em oferta pelo pecado, e todos ali participam do corpo de Cristo, né, do pão que ele reparte, e hoje nós fazemos em memória, lembrando o que ele fez. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice, né, de vinho, e ele fala que este é o vinho que representa o seu sangue, para que todos aqueles que creem participem dele, né, como lembrando do que Jesus fez, em memória. Tá? E nessa mesa, né, nessa passagem aqui, houve ali uma conversa, né? Essa conversa está registrada aqui no verso 24, que diz assim: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e exercem autoridade, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Então surgiu essa discussão, né? Quem é maior no reino dos céus, né? Surgiu essa discussão, e essa discussão sempre aparece no reino de Deus, né? Sempre aparece. Quem é maior? Né? É aquele que prega, aquele que louva, aquele que exerce dons, né? Ou que varre o chão, ou que limpa. Quem é o maior? Aquele que tem dons, né? Aquele que sabe mais as Escrituras, aquele que ora mais? A resposta é que o maior é aquele que serve. E Jesus veio dar um exemplo de servir, né? Ele fala, eu sou como aquele que serve, não é? Fala que no mundo natural,
as pessoas querem ser servidas e dominar umas sobre as outras, mas no reino de Deus isso é diferente, é invertida, a lógica de Deus é invertida, né? Nós vemos a Bíblia invertendo a lógica humana. Então, Jesus veio para servir, ele se deu em sacrifício pelo pecado, ele serviu, trouxe a palavra que veio do céu, a palavra de Deus, e a Bíblia traz também um exemplo de um servo, foi José, né? José foi perseguido pelos irmãos, ele foi vendido como escravo, e sendo escravo, na casa de Potifar, ele foi ali um servo, ele serviu a todo momento, ele poderia se levantar contra Deus, falar de Deus, falar assim, eu sirvo, eu faço isso, eu faço aquilo, e sou um escravo, e fui traído pelos meus irmãos. Poderia no coração dele ter amargura, e na boca murmuração, mas assim José não fez. Ele sempre serviu, e chega a um ponto que Potifar, ele não sabia o que se passava mais na casa dele, a não ser a comida que vinha à mesa dele, no prato dele, pois José cuidava de tudo, José administrava tudo, né? Prestava contas de tudo, e ali apresentava a ele servindo, sempre servindo, sem murmuração, sem contenda, sem reclamação, sem amargura no seu coração. Porque a Bíblia diz, tudo o que fizerdes, faça-se como se fosse para o Senhor. Então, nós fomos chamados a servir, né? Por isso que a Bíblia nos chama de servos, né? Agora, quando você serve, às vezes você serve pessoas, entidades, ou isso ou aquilo, você quer ver a recompensa imediata. Mas Deus te chama para servir continuamente, para em tudo dar graças. Continua servindo e em tudo dê graças. A recompensa, a Bíblia diz que a nossa recompensa vem do Senhor. Ela não vem de homens, e que o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Toda boa dádiva vem descendo do Pai das luzes. Você trabalha, você serve para o Senhor. Você serve a homens, não é? Mas o destinatário do seu trabalho, das suas ações de servir, é o próprio Deus. Tudo o que fizerdes, faça-se como se fosse para o Senhor. E as pessoas querem ver recompensa imediata, não movem nenhuma palha, se não ver uma paga imediata, né? Querem a recompensa até antes de executar as tarefas, né? Quer ser recompensado antes, receber antecipadamente. Mas nós temos no exemplo de José, ele serviu, sendo escravo, serviu a Potifar de forma tão brilhante, né, que Potifar não sabia mais o que passava na casa dele, porque não precisava, porque José cuidava de tudo, e ele chegava e tinha o seu alimento, a sua mesa posta, porque José era um verdadeiro mordomo. E mesmo assim, ele passou por outra prova, que a mulher de Potifar criou uma situação para que José fosse preso, e José injustamente foi preso. E a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa chama-se injustiça. Por mais servos que você seja, por mais manso que você seja, quando você é alvo de injustiça, todo o seu ser se revolta, né? Mas Deus, né, muitas vezes permite estas provas, porque Ele está criando alguém com um caráter forte,
de saber que o Senhor é a nossa justiça, que Jesus é o sol da justiça, que a sua justiça vem do Senhor, a sua justiça vem do Senhor. E José ali suporta aquilo e vai preso, e não deixou e não abandonou o seu Deus, não se levantou contra Deus e servia a homens. Era tão interessante o que José fazia ali na prisão, que ele cuidava de tudo ali, e o carcereiro deixava a chave da prisão nas mãos de José. José tinha acesso a todas as dependências, a todas as celas, e ele cuidava de tudo ali. Tamanha a confiança que José adquiriu do carcereiro. O ditado popular fala que confiança é algo que se custa conseguir, não é? Mas para perder basta um momento só. Então, a Bíblia diz que Deus procura, os olhos do Senhor percorrem toda a terra procurando alguém em que possa confiar. Então, a pergunta que fazemos: será que Deus pode confiar em nós? Será que nós somos este servo, este modelo de servo que Deus quer levantar na terra para glorificar o nome dele? E José, preso ali, depois ele interpreta sonhos, os dons de Deus estavam sobre ele, ele não abandonou o seu Deus, porque ele olhava para o Senhor em toda a situação da sua vida. Você nunca tire os olhos do Senhor, porque dele vem a tua justiça, dele vem a tua recompensa, dele vem a tua paga. Nós servimos a Deus. Nós servimos a Deus. E por fim, ele foi chamado à presença de Faraó. Ali ele interpreta o sonho que Faraó teve, e Faraó ficou tão tocado, tão admirado daquilo, que ele falou assim: eu preciso então de um administrador para administrar essa situação de 7 anos de seca e 7 anos de fartura. A quem eu posso confiar? Ele olha para José e vê em José um homem de confiança, um homem de dons. Por quê? Porque o próprio Deus moveu o coração de Faraó. Talvez a sua recompensa não venha de quem você está servindo, mas Deus destaca um estranho, pessoas de longe, para por ele fazer justiça ao seu nome, por ele você ter a recompensa. Isso aconteceu com José, e José, nesses 13 anos que ele passou em provas, todo servo de Deus passa por prova. O homem natural, porque há um homem natural e um homem espiritual. Natural é quando ele não tem o conhecimento, o discernimento das coisas de Deus, não é? Aí ele vive de qualquer maneira, ele é vaidoso, ele é preguiçoso, ele é manhoso, né? Ele é murmurador, ele é contencioso, né? Ele é um egoísta, né? Se move por avareza e por cobiça, mas quando ele recebe o DNA de Deus através do Espírito Santo, ele tem a sua personalidade mudada. Há uma circuncisão no coração dele, e ele passa a entender a vida diferente, e ele passa a entender de servir a Deus, de andar nos caminhos de Deus. Quando o homem é natural, ele não tem obediência a Deus, mas como homem espiritual ele passa a obedecer a Deus.
E Deus então começa a tratar com ele. E ele é o barro, e Deus é o oleiro, e Deus quer aperfeiçoar essa personalidade. É como se fosse uma pedra bruta a ser lapidada, né? Você acha um diamante, mas o diamante ele não tem ainda o seu valor, porque o diamante é bruto, né? Ele precisa de ser lapidado. Então todo homem, toda mulher que passa a ser espiritual, passa pelo processo de lapidação da personalidade. Aquele que era medroso, ele passa a ser corajoso. Aquele que era rebelde passa a ser obediente, né? Então, aquele que era improdutivo passa a ser produtivo. Aquele que andava na tristeza, na angústia, só lamentando, ele passa a receber um regozijo de ser de Deus, de ter a salvação de Deus, passa a ter a alegria do Espírito Santo. E para isso, Deus concede provas a nós, porque Ele quer extrair de nós o melhor, para que sejamos mais e mais produtivos para o reino de Deus. Do jeito que a gente não podia ser produtivos para o reino de Deus. Ele passa a ser, o medroso passa a ser audaz. Quando Pedro, né, antes de converter, ele olhava para a espada, né? Ele disse que ainda, né, que os outros abandonassem Jesus, ele não ia abandonar. E Jesus fala para ele assim: quando você se converter, Pedro, porque Pedro ainda não era convertido, ele andava com Jesus, mas era um homem natural, era uma pedra bruta. Ele falou assim: ninguém vai levar o Senhor, né? Eu sou capaz de morrer pelo Senhor. E Jesus dá a prova para ele. Falou assim: ainda antes que o galo cante, esta noite você vai me negar 3 vezes, Pedro. Então, servir a Deus por suas próprias forças, pela sua própria mente, Ele vai colocar diante de nós provas, né? Mas para que sejamos aprovados. Ele colocou essa prova diante de Pedro, né? Mas Ele não abandonou Pedro. Pedro nega: eu não conheço esse homem. Ele praguejava, né? Aí Jesus morre e ressuscita, e Jesus ressuscitado, lá no último capítulo do livro de João, Jesus se apresenta ali aos discípulos, e ali estavam pescando, e ali Pedro, e ele convida: vem comer peixe. Já tinha peixe nas brasas, tinha o pão cozido da brasa, e Pedro senta ali com Jesus, e Jesus fala: tu me amas, Pedro? Fala: eu te amo, Senhor. Ele fala assim: apacenta minhas ovelhas. E passa um momentinho: Pedro, tu me amas? Ah, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. E ele passa um outro instante, ele de novo: Pedro, tu me amas? Fala assim: ah, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Então, o que é isso? Jesus veio e redimiu Pedro. Havia um peso sobre Pedro, né, que havia negado Jesus, mas Jesus veio não para perder a ovelha, Ele veio para ganhar a ovelha. Ele não veio para te destruir e pisar sobre você. Ele veio para trabalhar em nós, nos aperfeiçoando, para que possamos ser frutíferos para o reino de Deus. E quando somos frutíferos pelo reino de Deus, Deus tira a nossa timidez, Deus tira o nosso amor próprio. Ah, mas que é isso? Nós amamos nós, sim, mas ele passa a ser esse amor próprio relativo, porque nós não vamos temer o mal que falam de nós. Nós não vamos tirar satisfação de alguém que se levanta em mentiras, em injúrias, em calúnias. Nós não vamos abaixar a cabeça e entristecer por causa disso, porque Ele fez uma promessa:
Bem-aventurados vocês são, quando disserem todo mal contra vós, falarem justiça, quando perseguirem vocês, regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Nós fomos chamados para produzir frutos que o homem natural não pode produzir. Deus faz a diferença, o Espírito Santo promove uma diferença entre aquele que o serve, como está lá escrito em no livro de Abacuque. Outra vez vocês verão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Nós fomos chamados, não é para matar barata, né? Nós fomos chamados para produzir frutos que o homem natural não pode fazer, frutos que só o homem espiritual pode realizar, porque sobre ele há o Espírito Santo e há o exército do céu que o ajuda e que peleja por ele, né? Então, para Deus, então, concede as provas. Talvez você fique pensando, que tanta coisa está acontecendo na minha vida. Meu irmão, comece a entender que Deus está no controle de tudo, que Deus está te ensinando em toda e qualquer situação, em toda e qualquer situação, em toda situação, saiba discernir o ensinamento de Deus, e não se levante contra Deus. Sirva como José serviu, continue servindo, e você vai ser lapidado por Deus, né? O oleiro trabalhando com a gente. Então todos passam por provas, não é um nem dois. Fala assim, Daniel é um homem valoroso, como a Bíblia diz, né? Mas você vê as provas que ele passou. Ele passou por provas com demonstração de confiança em Deus. Foi levado a um extremo de confiar em Deus. Coloca na cova do leão, ele confia em Deus. Ananias, Azarias e Misael desafiou o rei. Falou, nós não vamos dobrar diante dos seus deuses, ó rei. Nós vamos infringir as suas normas, porque nós temos um Deus. Falou assim, quem é que pode tirar vocês das minhas mãos? Falou assim, ó rei, se o nosso Deus quiser, Ele nos livra das tuas mãos. Então, eles tiveram ali o caráter deles tratado, eles tiveram a fé dele elevada ao extremo, a ponto de serem jogados na fogueira acesa extremamente. Os guardas que levaram eles para jogar na fogueira, eles foram queimados pelo fogo, mas aqueles 3 homens não foram queimados, e com eles passeava no fogo um 4º homem, estava com eles na fornalha. Esse 4º homem não te abandona nas provas, ele está com você nas provas. Ele quer te elevar o seu caráter e construir em você um homem e uma mulher forte, que não se curva diante das dificuldades, das oposições, mas que confia no Senhor, confia no que o nosso Deus é Deus fiel, que não desampara aquele que o serve, aquele que o ama. Enquanto a humanidade aí é acossada pelo medo, você é um homem e mulher de oração, você repele o mal, porque o Senhor te deu autoridade para isso. Nenhum mal me sucederá e praga alguma chegará à minha tenda, sabendo que o nosso Deus nos cerca com alegres cantos de livramento. Nós vemos um outro exemplo de fé, de Jonas. Mas Jonas desobedeceu a Deus. Não era de tamanha fé que, quando descobriram que ele era servo do Deus Altíssimo, por que esse barco está, o mar
está naufragando esse navio, não, o problema é comigo. Né? Então o que nós devemos fazer com você? Me atira no mar. Tamanha a confiança que Jonas teve, né? Demonstrou isso. Me atira no mar. Que homem falaria uma coisa dessa? Né? Paulo, depois do naufrágio, vai acender a fogueira, vem uma víbora e pica ele e fica presa na mão dele, no dedo dele, né? Ele fazia assim, né? Golpeava a serpente até que ela foi na fogueira para ser queimada, e eles ficavam olhando nele. Esse aí, a justiça de Deus não o deixa viver, porque ele saiu do naufrágio, agora uma víbora vem e pega ele, então ele vai morrer, né? E falavam todo mal contra ele. Talvez você está nessa situação, né? A pessoa falando: cadê o teu Deus? Onde está o teu Deus, que não se levanta a teu favor? Paulo podia falar isso: onde está o meu Deus? Agora foi picado por uma serpente, e o povo ficava olhando para ele, que ele inchasse, morresse, né? Mas nada disso acontece. E depois eles olharam Paulo com outros olhos, por ser: esse é um Deus. Aí chamaram ele de um Deus, né? Esse aí, ele é imbatível, ele é imortal, nem o veneno da víbora pode correr ele, né? Então é o Senhor que te guarda, é o Senhor que te provê, é o Senhor que está trabalhando com o seu caráter, para você produzir frutos para Deus. Não seja como um mimado, como um medroso, como um murmurador, né? Como um que só quer ser servido, um orgulhoso, um soberbo. Não, você vai superar confiando em Deus. Deus te chamou não para te descartar, não para jogar fora. Jesus fala que ele vai atrás da ovelha perdida, né? E ele tem mais prazer daquela que ele trouxe do que com as 99 que tinha no aprisco. O Senhor é por você, o Senhor é por mim. Saiba superar as provas que Deus coloca na sua frente, sempre dando graças a Deus, sempre louvando a Deus. Nunca diga: não tem jeito, Deus o meu, isso é murmuração. Faça como Jó falou: eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem tenho crido. Você sabe em quem você tem crido? Em quem você crê? O atributo dele é o Todo-Poderoso, é o Todo-Poderoso. E na maior dificuldade, Jó fala, né? Eu sei que o meu Redentor vive e certamente se levantará sobre a terra. Deus veio para te fazer um vencedor. Ele não promete livrar nós de aflições, de dificuldades, de oposições, mas Ele promete, se nós ficarmos com Ele, glorificando a Ele, Ele promete nos livrar de todas, em nome de Jesus. Aprenda a servir, seja um servo e glorifique a Deus na sua vida, né? E o Senhor vai se levantar a teu favor, como se levantou a favor de José. E Faraó tirou os anéis dos dedos, o anel do dedo, o anel de autoridade, colocou no dedo de José. Agora, que preço teve esta autoridade que ele recebeu? Ele foi um homem que foi atacado de todos os lados, foi provado de todos os lados, foi provado o seu orgulho, né, nas suas ambições, foi provado o seu relacionamento com Deus, mas ele não abandonou o seu Deus, mas Deus o recompensou. Ele serviu e continuou servindo, mas ele estava servindo era ao Senhor, e do Senhor veio a paga, a recompensa para ele, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.
você que nos assiste pelas redes sociais, Deus te abençoe em nome de Jesus. Seja um servo, a tua recompensa vem do Senhor. O maior no reino dos céus é aquele que serve. No nome de Jesus, seja livre, seja abençoado.